gente está perto de terminar, tá? Sobre a doença de Chagas. A gente vai passar basicamente quais são os principais sintomas da doença de Chagas e a profilaxia. Né? A palavra profilaxia são as maneiras de se prevenir, tá? Se defender contra esse tipo de protozoose. Mas vamos lá, os sintomas. Bom, gente, basicamente o quadro sintomático ele pode ser dividido em uma fase primária, né, que a gente chama de fase aguda. Essa fase primária pode ou não aparecer alguns sintomas. E uma fase crônica. A fase crônica ela vai durar praticamente toda a vida do indivíduo. Em boa parte do tempo o indivíduo pode ser assintomático. Esse período pode girar em torno de 10 a 30 anos, até que o organismo não consiga mais suportar o excesso de ataque dos protozoários, né, dos Trypanosomas cruzi, nas células do corpo ou de alguns órgãos específicos do corpo, como nós vamos ver, e o indivíduo acabar sofrendo as graves consequências dessa doença. Então vamos lá. A fase aguda aqui, tá? Ela pode apresentar pequenas manifestações no local da picada, como manchas avermelhadas ou uma pequena ferida. Vocês estão vendo aqui essa criança, infelizmente, ela está contaminada, tá? Ela foi picada pelo um barbeiro, obviamente contaminado com o Trypanosoma cruzi. E não sei se dá para perceber, mas um dos lados do rosto dela há um grande inchaço, tá? O olho está bastante inchaço. A gente chama de edema bipalpebral. As pálpebras incham bastante e apenas em um dos lados do rosto. É um sinal chamado de sinal de Romagnan. Mas nessa fase aguda, a maioria dos indivíduos contaminados eles são assintomáticos. Não chega a notar os sintomas, a não ser que façam exames específicos, tá? O exame pode ser parasitológico, onde você pode perceber a presença do tripanossoma no plasma sanguíneo, tá? De fase do tripanossoma, principalmente a fase tripomacigota, ou um exame sorológico, onde você vai perceber anticorpos, né? Que são proteínas de defesa reagindo às substâncias tóxicas liberadas pelos tripanossomas. Então, durante a fase crônica, ela pode ser assintomática. Durante essa fase assintomática, como eu estou destacando aqui, o indivíduo pode não apresentar sintoma algum durante um período de 10 ou até mesmo 30 anos, tá? Ele está contaminado, mas ele não vai desenvolver aparentemente grandes sintomas, né? Sintomas evidentes, mas o tempo vai passando, né? E pode chegar na fase crônica e sintomática, como a gente vai ver aqui quais são os principais sintomas, os sintomas mais graves. Tá aqui a fase crônica sintomática, tá? Os sintomas mais evidentes são a cardiomegalia, que é o aumento do coração, do músculo cardíaco. Tá aqui o coração, tá? Ele está bastante inflamado, tá? E a consequência disso é o aumento do coração. O indivíduo passa a ter um coração aumentado, tá? Devido às infecções. É por isso que é chamada a doença de Chagas, também pode ser chamada de coração de boi. Mas há também um mega esôfago, tá? O esôfago é um canalzinho que vai levar o alimento até o estômago. E esse esôfago também pode aumentar de tamanho, já que os músculos, a musculatura lisa do esôfago vai ser atacado, tá?
constantemente por formas do Trypanosoma cruzi, formas de infecção. E pode também haver o chamado megacólon. O cólon, gente, é uma porção do intestino grosso, tá? Ele pode ficar bastante inchado e aumentado, fazendo com que o indivíduo apresente um inchaço bem evidente do seu abdômen. Esses são os sintomas mais conhecidos, mas existem outros sintomas, já que o Trypanosoma cruzi ele não só vai atacar o coração, o esôfago ou o intestino, mas pode também causar inflamação de outros órgãos, tá? Que contenham músculos ou neurônios ou nervos. Tentar ir mais um pouquinho além, ver as medidas de profilaxia. Medidas profiláticas ou a profilaxia significa dizer quais são as principais maneiras de se defender, tá? Ou de se proteger da contaminação com o barbeiro. Primeiramente, deve-se educar a população, dando conhecimento, tá? Da existência dessa doença e das maneiras de contaminação. O barbeiro, gente, é um inseto que procura se esconder, tá? Durante o dia ele procura se esconder em locais escuros, contendo palha ou madeira ou barro, tá? Infelizmente, em algumas regiões do nosso país, as casas elas são feitas de pau a pique, tá? Praticamente de madeira e barro, e o teto de palha, onde esses insetos, tá? O barbeiro ele costuma se esconder e fazer de sua moradia durante o dia. E durante a noite ele vai sair para se alimentar de animais, tá? De mamíferos, já que ele é um inseto hematófago. E se esse barbeiro estiver contaminado, infelizmente, ele vai picar a pessoa e a pessoa pode se contaminar também. Então a maneira de se prevenir, tá? É construir casas de alvenaria, tá? Essas casas de alvenaria vão dificultar muito ao barbeiro fazer seus esconderijos, a se esconder. Obviamente limpar seu terreno, né? Ter bastante atenção com ambientes um pouco mais, de certa forma, protegidos. Ocupar de maneira racional o espaço geográfico, tá? Não procurar realmente abrigo próximos a ambientes de florestas ou onde é possível se encontrar terrenos baldios com entulhos onde esses insetos podem também se esconder. Obviamente, combate aos insetos vetores, combater o barbeiro, tá? Através de inseticidas, né? Fiscalizar e analisar produtos que possam conter fezes de barbeiro, como sucos naturais, cremes de açaí, doces e etc. Ficamos aqui com as principais características da doença de Chagas. Por mais, nós vamos continuar com as demais protozoosas, são muitas. E um abraço.